uma boas-vindas a todos que entrou depois, durante o terço, né? Rezamos aí pelas intenções que todos colocaram, e agora vamos iniciar então a explanação, né? A meditação do nosso tema de hoje, encontro 19, orar pelos defuntos. Como a Fifi já adiantou, propício, né, ao mês de novembro, já que em novembro a igreja pede essa oração pelos defuntos, pelas almas do purgatório. Nós sabemos que a igreja ela é trina, né? Ela é triunfante que está no céu, ela é a militante que está na terra, mas ela também é a padecente que está no purgatório. Isso é muito típico da nossa fé católica. Então nós temos uma missão bastante importante, já que os nossos irmãos evangélicos não acreditam na intercessão pelos que morreram, né? Então a nossa missão de católicos rezar por todos aqueles que já se foram. E ninguém melhor que a Fifi para explanar pelo assunto, ela que é ministra de Ezequias, né? E que a gente pode sugar bastante o conhecimento e as experiências dela. Vamos então todos estender a mão sobre a Fifi, rezar uma salve rainha para que a Mãe Santíssima, que é a que vai até o purgatório, que vai até os defuntos, né? As almas que estão padecendo lá, e leva um pouco de calento, leva um pouco de frescura aquelas almas que estão lá se purificando para encontrar a alegria eterna de estar no céu ao lado de Deus. Maria é quem vai até o purgatório e leva um pouco de frescor àquelas almas. Então invoquemos Maria para que a Fifi possa ser boca de Deus, possa sair da boca dela somente o que Deus deseja para essa noite. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, e esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que a Fifi, então, tenha uma boa apresentação aí e uma reflexão para conosco nessa noite, que os nossos corações estejam abertos. Amém, amém. Obrigada, Ney. Eu tenho por a honra aqui de ter junto comigo, né, a Nádia, e ela está sendo a leitura mor também, junto com a Socorro, né? A Socorro está lá em festa da Nossa Senhora da Imaculada, e aí sempre a Nádia está nos ajudando. Eu agradeço muito, viu, Nádia? Ela vai fazer a nossa leitura. Então, as obras de misericórdia, orar pelos defuntos. O objetivo do encontro: estimular o grupo à oração pelos defuntos, que não podem mais ajudar a si mesmos e precisam de nossa ajuda de oração e penitência. Sagrada Escritura, 1 Coríntios. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Nós estamos, assim, vendo um tema que ele é muito importante. Ele é muito importante porque vai nos trazer à baila um assunto, assim, que muitas pessoas não fazem. Você não vê quase as pessoas rezarem pelos defuntos, né? Depois, mais para frente, eu vou explicar sobre Macabeus. Então, a nossa intenção com isso é que o grupo se interesse e veja a importância de nós rezarmos pelos defuntos. Vocês veem, uma das coisas que Jesus pede para Santa Faustina, quando ele ensina o Terço da Misericórdia, ele fala, rezar pelas almas do purgatório e rezar pela conversão dos pecadores. Essas duas são as principais que ele fala. Depois nós falamos pelos agonizantes também, damos toda a importância necessária para os agonizantes, né? E também a gente fala pelos doentes também, que é o principal, pela paz no mundo,
E isso tudo é aquilo que nós vemos de acordo com a necessidade do nosso tempo, aquilo que está assim, mais necessitando, o nosso olhar, o nosso pensamento já vai direto para aquela necessidade, para nós implorarmos a Deus para que seja sanado aquele problema que nós temos, né? Temos a 1 Coríntios, aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Aqui o que Paulo quer dizer para os coríntios? Que nós temos uma formação católica, e nós sabemos que os povos antigos tiveram, assim, muita adoração em outros deuses, né, em outras linhas de pensamento, e aqui ele deixa claro para a pessoa, trazendo para o catolicismo, dizendo que nós, quando temos que orientar alguém, como temos que ensinar alguém, como temos que fazer alguma oração, algum trabalho com alguém, de evolução, de inspiração, vamos dizer assim, de um catecismo com essa pessoa, de uma catequese, ele fala que a pessoa que se fundamenta em Jesus para fazer esse ensinamento, então, as palavras dele estão fundamentadas em Jesus, estão fundamentadas naquela crença de todos eles, e tem Jesus como a parte principal do seu ensinamento. Essa pessoa, sim, aqui acabou ficando para baixo aqui ele fala, essa pessoa vai ser recompensada, a sua alma está sendo também privilegiada em termos de graça, por ele estar se fundamentando em sua profecia, em seu ensinamento, sobre as ordens, sobre a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, as pessoas que já fazem isso fugindo do ensinamento de Jesus, ele fala, praticamente, ele vai perder essa recompensa. Por quê? Porque é uma obra que está sendo perdida, não está tendo validade nenhuma, né? Então, nesse caso, o que ele fala para a gente nesse sentido? A Sagrada Escritura. Nisso deveis alegrar-vos, ainda que agora, se necessário, sejais contristados por um pouco de tempo, em virtude de várias tentações, a fim de que a autenticidade comprovada de vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, cuja genuinidade é provada pelo fogo, alcance louvor, glória e honra por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Aqui é a primeira carta de Pedro, né? Pedro mostra para nós que nós temos que ter, vamos dizer assim, um olho bem aberto, bem assim, voltado para tudo aquilo que nós estamos vivenciando, porque nós temos tentações a todo momento. E aí cabe a nós estarmos vendo como é de fato a verdade, onde é que está a nossa fé, né? A nossa autenticidade comprovada da nossa fé, porque aí nós saberemos passar por essas provações e sermos, vamos dizer assim, redimidos dos nossos pecados, dos nossos erros. Se nós não estivermos, assim, a par, vamos dizer assim, consciente daquilo que nós temos que estar nos preservando, nós vamos ser purificados, mas aí ele fala claramente que junto do fogo da purificação, né? Então, aqui, por exemplo, eu vejo quando eu me machuquei, né? Eu me machuquei, eu perdi o Congresso de Brasília, perdi o Congresso de Curitiba, nacional, estou perdendo o acampamento Magnífica, que eu trabalho, que eu amo de paixão, estou perdendo, me chamaram, eu falei, desculpa, não posso, e aí o que acontece? Vieram 1000 pensamentos em minha cabeça, mas só que o que eu fiz, o que eu estou fazendo? Estou tentando ficar quieta, nem perguntar por quê, o quê, para quê, sabe? Por quê? Porque eu percebo que isso são provas que eu tenho que passar. E aqui é que eu tenho que comprovar a minha fé, porque com certeza Jesus fez isso, colocou essas provações, vamos dizer assim, se ele não colocou, se foi que aconteceu, para que eu possa
mostrar e comprovar a minha fé em Jesus Cristo, porque nós sabemos que as coisas que acontecem na nossa vida podem estar nos livrando de algo muito pior. E aí a gente deixa em conta a fé, né? Então foi Padre Edileno, onde está Padre Edileno? Eu fiquei triste, assim. Eu falei, Pipe, são provações que você precisa passar. Então eu falei assim, Padre, eu estou me juntando com Jesus e estou segurando com ele, não me pergunto nada, deixo quieto, rezo, eu faço minhas orações durante o dia, de noite, e vou fazendo minhas obrigações com a igreja e deixo, sabe, assim, vamos correndo, vamos deixando. Por quê? Porque disso, com certeza, vai valer alguma coisa para mim mesma, ou então para os meus, para os que eu amo. Então, isso nós temos que ver assim, vamos estar em jejum, vamos estar em oração, vamos estar atentos, que essas tentações vêm, mas cabe a nós passarmos em cima dela, nos contristados, quer dizer, arrependidos, em oração, junto com Jesus, e estando com ele, que isso com certeza vai passar tudo. Pode continuar. Catecismo 10:30. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não completamente purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Deixa eu ver o próximo. Posso ler? Não, peraí, eu quero voltar aqui. Primeiro que depois lá vou ver uma coisa diferente. Aqui, o que está mostrando o catecismo para nós? Que quando nós morremos, de acordo com o tempo de Deus, né, a nossa vida chegou ao fim, e nós, o que acontece? Nós tivemos os nossos pecados, porque ninguém é santo, né? Nós fomos confessar, o Padre nos perdoou, o Padre é Jesus aqui na Terra, ele nos deu o perdão. Então, aqui vocês veem, mas não completamente purificados. Por quê? O Padre, ele tem autoridade de nos dar o seu perdão, o perdão de Jesus para os nossos pecados. Só que o que acontece? Esses pecados que nós acabamos fazendo, eles têm, vamos dizer assim, uma repercussão em nós e muitas vezes no próximo. Aí o que cabe para que nós pudéssemos limpar esse pecado de nós, da nossa alma, tirar da nossa alma, seria nós repararmos a reparação. Muitas vezes nós conseguimos reparar pecados que fizemos, fazendo com que essa reparação aconteça, né? Mas outras vezes nós não praticamos essa reparação. Então, aquela historinha que nós já conhecemos bastante, né, sobre a tábua, que o pai fala para o filho que toda vez que ele fizer um erro, ele prega um prego ali, vai pregando, tudo quanto é prego naquela tabuinha, vai pregando. Aí chegou um dia que ele fala assim, agora você tira todos os pregos. Aí o que aconteceu? Ele mostra que o pecado, ele foi perdoado, mas as marcas do pecado ficaram ali, ficaram onde? Ficaram na sua alma. Então, a reparação vão tirar as marcas do prego, as marcas do pecado. Agora, se nós não conseguimos limpar essas marcas do pecado, então é aí que nós vamos ter que buscar a purificação, como ele fala, que nós vamos ter, nos purificar, nesse caso seria no purgatório, né, para depois nos adentrarmos ao céu. E uma coisa importante que nós sabemos que, se nós formos para o purgatório, é porque um dia nós iremos para o céu. Como até disse um amigo uma vez, no purgatório só tem uma saída, a saída para o céu. Não tem saída para outro lugar. Porque se nós estivéssemos em erro mortal, que não tivéssemos arrependimento, que pecássemos contra o Espírito Santo, quer dizer, não aceitar as leis de Deus, não aceitar Deus, não morremos em Deus, então aí nós vamos para o inferno. Mas eu já falei para Jesus que para o inferno eu não aceito, eu não vou mais nem a pau. Eu vou para o purgatório, quero resgatar todas as minhas culpas, mas é dali para o céu. Né? Amém. Catecismo 10:32. A Igreja Católica apoia-se na oração pelos defuntos,
recomenda a esmola, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos, principalmente o sacrifício eucarístico. Por isso, Judas Macabeus pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas. A história de Judas Macabeu eu acho assim muito interessante. Ele foi, né, logicamente, em Israel, e ele chegou assim a ser o responsável, vamos dizer assim, como se fosse um rei em Israel, que ele que foi, porque Israel praticamente ele foi todo devastado, né? O templo, as oferendas, foi tudo devastado pelos outros povos, que agora é uma história muito comprida. E aí o que acontece? Eles estão em bem menor número para poder lutar com todos os povos que acabaram vindo para cima deles, em decorrência de vários anos nessa luta. E no final, quando eles veem que eles não têm mais condição nenhuma de lutar, então eles entram em oração, em oração, em oração, e eles que eram assim um minúsculo exército frente aos outros, que eram 1.000, 40, 50 mil, eles eram 2.000, 1.000, né? E de repente eles começam a ganhar todas as batalhas, e começam a ganhar essa última, que foi muito grande, e aí o que acontece? Eles percebem que eles não estão sozinhos, que Jesus, diante de toda a oração deles, Deus, né, manda o exército do céu para lutar com eles. E aí o que acontece? Eles veem, Judas Macabeu, ele vê que quantos e quantos e quantos morreram em lutando por Israel, o quanto eles sofreram, perderam famílias que morreram, sem ter condições de ter tido uma palavra de Deus, sem fazer um sacrifício para Deus, sem pedir perdão dos pecados. Então, o que ele faz? Ele pede para os superiores dele, para os sacerdotes, tudo mais, que começassem, que aceitassem a fazer oferendas para Deus em prol dos soldados que morreram em luta para salvar Israel. E aí que praticamente começa toda a história, vamos dizer assim, de rezar pelos mortos. Oferecer aqui, indulgência, oferecer esmola, penitência, né? Então, eles fazem sacrifícios e prestam, assim, oferendas a Deus pelas almas dos que morreram na guerra, né? E aí que começa todo o envolvimento de orações e penitências. Hoje nós fazemos muita penitência, o pessoal faz muita oração, faz muito jejum. E nosso maior sacrifício é a Eucaristia, né, que as pessoas oferecem pelas almas do purgatório. Essa, por exemplo, quando nós rezamos para os nossos defuntos, o maior que nós podemos oferecer para eles é uma missa, porque você está oferecendo o sacrifício de Jesus, a Eucaristia para eles. Então, é a maior oferecimento, é o maior sacrifício que se pode oferecer, é Jesus. Vamos continuar. Diário de Santa Faustina, diário 20. Vi o anjo da guarda que me mandou acompanhá-lo. Imediatamente me encontrei num lugar enevoado, cheio de fogo, e dentro deste, uma multidão de almas sofredoras. Essas almas rezam com muito fervor, mas sem resultado para si mesmas. Apenas nós podemos ajudá-las. As chamas que as queimavam não me tocavam. O meu anjo da guarda não se afastava de mim, nem por um momento. E perguntei a essas almas qual era o seu maior sofrimento. Responderam-me, unânimes, que o maior sofrimento delas era a saudade de Deus. Vi a Mãe de Deus que visitava as almas do purgatório. As almas chamava Maria, estrela do mar. Ela lhes traz alívio. Queria conversar mais com elas, mas o meu anjo da guarda fez-me sinal para sair. Saímos pela porta dessa prisão de sofrimento. Ouvi uma voz interior que me dizia: a minha misericórdia não deseja isto, mas a justiça o exige. A partir deste momento, me encontro mais unido às almas sofredoras. A minha misericórdia não deseja isto, mas a justiça assim o exige. Essa é uma passagem do livro de Santa Faustina, que eu acho que é a que eu mais lembro. É a que eu mais lembro, acho que é uma passagem que eu nunca me esqueço dela. Olha, que quando eu comecei a ler o livro, eu não sei quantos anos, uns 10 anos atrás, eu não sei, essa passagem me marcou. Me marcou,
E, assim, nós vemos que a Santa Faustina, ela teve a experiência, né, de ir ao purgatório, de ir ao inferno, de ir ao céu, de visualizar Deus, mas não conseguir nem olhar para ele diante da magnitude de Deus, da sua luz, sabe, não tem jeito nem de pensar em olhar, né? Quem ela consegue enxergar é Jesus, quando ele sai daquela luz, ela consegue enxergar ele. Então, essas visões dela aí, em primeiro lugar, ela vem nos ajudar muito, no sentido de que nós tenhamos, assim, certeza do que é de fato que existe. Existe o céu? Existe. Existe o purgatório? Existe. E existe o inferno? Existe. Com todas as suas câmeras de sofrimento, né? E aí, nessa passagem, você vê Jesus, ela fala, ela vê aquelas almas em sofrimento e pergunta para elas, que eu tenho mais dó, é isso, sabe? É essa aqui. O que vocês mais sentem nesse sofrimento? A saudade de Deus. Gente, isso aí é algo, é muito duro, é muito profundo, é muito duro você pensar assim, não dá nem para eu pensar, cadê Deus, né? É tanta coisa que sofrimento ali, que você sente o quê? Vai, Senhor, cadê o Senhor, né? Quer dizer, é saudade, aquela saudade, e nós sabemos que Deus é a essência da nossa vida. Agora, você imagina faltar a essência da sua vida, aquilo que te está pondo em pé, que te trouxe em pé até aqui, e você vê que não tem mais. E quem está lá? Nossa Senhora, constantemente ela visita as almas do purgatório. Constantemente ela está no purgatório. E vocês veem, a presença dela é tão maravilhosa que eles assim, a comparam à estrela do mar. Por quê? É do mar que vem a água, né, aquele frescor que pode aliviar o sofrimento. Imagina vocês, igual nós aqui, o calorão que nós temos passado. Você entrar assim, sabe, tá numa água assim gostosa, aquilo você joga, quer dizer, aquilo é um rejubilo ao seu corpo, ao seu sentimento, à sua vida, e elas estão ali, quer dizer, Nossa Senhora, de fato, é a estrela do mar, é aquele que faz tudo aquilo que eles necessitam para dar um embalo assim, de alívio na sua vida, né? E aí, quando ela sai, é porque praticamente ela já saiu se perguntando, né? Por quê, Senhor? Por quê? Né? Automaticamente você vê assim e fala, meu Deus, tem misericórdia, piedade, perdoa, Senhor. Só que o que acontece? Igual Jesus fala aqui, a história do prego no pauzinho e as marcas. O que você faz com as marcas? Eu tenho misericórdia, a minha misericórdia não deseja que isso aconteça, mas a justiça tem que ser feita. Por isso, a necessidade de nós tentarmos reparar aquilo que nós fizemos aqui na Terra. Eu estava vendo aqui que o Ney falou, né? Eu sou, de fato, cadê vocês aqui? Eu sou ministro de Eucaristia, né? Eu sou ministro de Eucaristia e eu quis muito ser ministro de Eucaristia. Aliás, desculpa, de Ezequias. De Eucaristia, eu assim, o padre me chamou tudo, mas eu falei, sabe, padre, agora já estou muito velha, né? E também, sabe, eu não me sinto digna de pôr a mão em Jesus. Então, eu não quis ser de Eucaristia, mas de Ezequias, eu tenho, assim, algo muito forte comigo para ser de Ezequias. Eu fiz o curso lá em Londrina, fui investida pelo arcebispo de Londrina, Dom Orlando, que hoje está Aparecida do Norte, né? E fiquei muitos anos lá, junto com o pessoal na direção, depois, quando eu saí para cá, que eu saí da direção de lá. Mas assim, é interessante, por exemplo, para ver, você tem toda a sua vestimenta como ministro de Eucaristia, né? Também nós temos também toda a vestimenta como ministro de Ezequias. E eu vinha sempre Londrina Prudente, que é onde eu morava. Aí, um dia, eu estava voltando para Londrina, e eu passei em frente daquele crematório que tem caminho daqui para a entrada de Londrina.
e pro dente para lá. Eu passei, a minha cabeça falou assim, entra aqui. Eu pensei, eu vou fazer o que aí, né? Eu vou entrar fazer o que aí? Entra aqui. Aí eu brequei o carro, em marcha ré, pus ré. Aí eu entrei, fui lá, comecei a olhar. Cara, você está conhecendo? Eu estou conhecendo, não conhecia, né? Comecei a conhecer, olhar, para lá, para cá e ver. Aí a minha cabeça desce, entra. Eu entrei, aí falou para mim assim, né? Entra aqui. Aí tem várias salas. Eu tinha alguma sala para lá, eu entrei lá na sala, comecei a olhar, eles estavam fazendo um velório para uma senhora, e aí eu fiquei ali olhando ela, tinha poucas pessoas, eu comecei a olhar para lá, olhar para cá, tudo como é que era lá dentro, aqueles vasos cheios de cinza, tudo, e aí eu cheguei, eu falei, engraçado, eu não estou vendo nenhum ministro de Ezequias aqui. Aí eu vi uma moça no balcão, falei para ela, oi, bem, não tem nenhuma ministra de Ezequias aqui? Ela falou assim, não tem, e a família está querendo alguém, mas eu já tentei procurar várias pessoas, liguei para vários lugares, ninguém pode vir. Aí eu olhei assim, falei, puxa vida, né, agora eu estou aqui, não dá para fazer nada, porque... Aí minha cabeça, você tem um livro no carro. Tá, eu tenho um livro, mas eu não tenho outras coisas, não, você também tem a Bíblia. Tenho, mas não tenho roupa, não tenho nada. Mas você tem uma blusa branca na sua mala. Eu falei, tenho, mas como é que eu vou fazer? Vou fazer de sandália aqui e tal? Você tem um sapato embaixo do seu banco. Pensei assim, peguei e fui lá no carro. Fui lá no carro, olhei, de fato, eu tinha as coisas no carro, inclusive na minha mala, que eu estava vindo de viagem, né? Aí eu voltei lá e falei para a moça, eu falei, bem, será que a família quer uma oração, quer que faça Ezequias? Eles estão querendo demais, mas não acho ninguém, eles querem demais, sim. Então, fala para eles, se eles quiserem, eu vou fazer. Aí ela foi lá, eles pediram que, por favor, eu fizesse e tal. Aí eu não tinha a coisinha de água benta, né? Peguei, falei assim, bom, como é que eu vou só rezar, né? Minha cabeça, você pode muito bem abençoar a água, você foi autorizada para isso. Olha, foi muito engraçado, eu peguei, fui lá no cantinho, eu me vesti, me arrumei, fui lá, peguei a água no filtro, rezei, pedi, fui lá. Cheguei lá, gente, não é aprovação, cheguei lá, eu ia começar a rezar, o moço falou para mim assim, olha, nós vamos colocar o corpo lá no saguão, lá no auditório. Gente do céu, eu peguei, fui atrás dele, cheguei lá, um monte de gente sentada no auditório, o caixão lá em cima do palco, eu pensei, agora estou perdida. Era a primeira Ezequias que eu ia fazer. Eu falei, agora estou perdida aqui, né? Aí, menino, o homem foi lá e abriu, e falou lá, e passou o filme da pessoa, tudo e tal. E eu fiquei lá assistindo. Depois ele me chamou para eu ir lá fazer as orações. Ai, gente, aí sobe eu no palco, vou lá que coisa que tinha lá, e vai eu falar, e falei, benzei, e falei a respeito do evangelho, tudo e tal. Aí a família subiu lá, eu fui lá, rezei o corpo, tudo e tal. Olha, foi assim, foi a primeira Ezequias que eu fiz. E eu nunca, eu nunca esqueci. Foi a dona Benedita, eu nunca esqueci. Quantos anos fazem, né? E eu achei, assim, muito interessante que eu estava passando por ali, e o anjo da guarda, né, não vou falar que foi Jesus, mas foi o anjo da guarda que me fez parar, entrar e executar a minha primeira Ezequias. Já fiz muitas, já fiz várias, e muito engraçado assim que, às vezes, outro dia, são 2 vezes que eu fiz Ezequias por online, eu já fiz Ezequias online, é como Deus quer, né? Vamos continuar. Diário 21. Quando viemos ao noviciado, a irmã estava morrendo. Poucos dias depois, a irmã veio ter comigo, encarregando-me de falar com a madre mestra e lhe dizer para pedir ao seu confessor, Padre Rospon, que celebrasse por ela uma santa missa e rezasse 3 ejaculatórias. No primeiro momento, ele disse que sim, mas no dia seguinte achei melhor não ir falar com a madre mestra,
pois não entendia bem se se tratava de sonho ou de coisa real. E não fui. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu, de maneira mais clara. Não tinha mais nenhuma dúvida. Contudo, de manhã decidi que não contaria isso à mestra. Contaria apenas quando a visse durante o dia. Logo me encontrei com ela no corredor. Ela me repreendeu por não ter ido falar com a mestra. Minha alma encheu-se de grande inquietação, e por isso fui imediatamente falar com a madre mestra e contei-lhe tudo o que tinha acontecido. A madre respondeu que resolveria este assunto. Imediatamente a paz reinou em minha alma, e no terceiro dia aquela irmã veio e disse-me: Deus lhe pague. Santa Faustina, ela tinha, né, uma dessas virtudes, que ela tinha, virtudes não, esse dom, né, ela tinha o dom de ter contato com as almas do purgatório, com os santos, e vinham assim, conversavam com ela assim, normalmente, né? Essa rotina praticamente fazia parte da vida dela, porque, inclusive, Santa Faustina, não era só com os mortos, mas até com os vivos, e ela pedia, ela enxergava o pecado da pessoa, as pessoas passavam, assim, dando a vista de que iam fazer um pecado, ela tinha aquele momento de visão do que ia acontecer, ela rezava, pedia, ela orava, e aí a pessoa não entrava naquele pecado, né? E com as almas do purgatório, inclusive essas 3 que nós vamos estar falando, assim, muito notório de que elas vêm pedir socorro, e elas pedem oração, e pedem missa, e pedem sacrifício, e pedem jejum, e aí Santa Faustina, ela, assim, com essas experiências, ela acaba sendo, assim, como que uma protetora das almas do purgatório, né? Ela fica, assim, como aquela que defende e que se responsabiliza e que se sente responsável pelas almas do purgatório. Então, toda essa força que tem da oração, de que Jesus ensinou para nós, rezar pelas almas do purgatório, isso aí teve, assim, muita força nela, porque ela mesmo acaba dando margem para essas visões, para essas conversas, para esse socorro que ela faz com as almas, de rezar sempre por ela, de fazer esses sacrifícios, né? Então, você vê, aqui, a alma pede para ela e celebra, fala para o padre rezar uma missa para ela. E hoje nós sabemos que a missa é o maior sacrifício oferecido pela alma do purgatório, porque está oferecendo Jesus. A Eucaristia que você oferece é o próprio Jesus, né? E isso é uma graça muito grande para elas e para você também. Nós temos que pensar assim, tudo o que você faz em prol do outro, ou principalmente em prol da alma do purgatório, tudo, logicamente, vai reverter em alguma parte para você. É uma graça que você recebe. Você faz e recebe. Você faz e recebe. Eu, a minha vida inteira, desde criança, que eu sempre tive o costume de rezar pelas almas do purgatório. É lógico que quando a gente é novinha, você não pensa assim, em estar rezando pelas almas para conseguir a salvação delas, tal. Você reza para a salvação dela, mas você sempre pede alguma coisa. E eu me lembro, quando eu era pequena, quando eu era mocinha, né, nós íamos, eu e algumas colegas, nós íamos para o cemitério rezar pelas almas do purgatório, nas nossas provas, nos nossos exames, e a gente juntava, pegava o terço, e ia rodeando o cemitério inteirinho, rezando o terço, passar um purgatório, para ajudar a gente a passar na prova, para passar nos exames. E assim eu mesma acabei crescendo com esse costume de rezar pelas almas do purgatório. Hoje eu costumo rezar e eu costumo não pedir nada, eu só rezo pela salvação delas. E eu tenho um costume comigo assim, de todas as provações que eu passo, todas as dores que eu sinto, todo o mal que me acontece, eu ofereço pela salvação das almas do purgatório, principalmente aquelas que estão mais esquecidas, que estão mais necessitadas da misericórdia de Deus. Isso aí é uma coisa que Santa Faustina faz, e ela quer saber se ela vai pedir para o padre ou não vai, só que ela acha que para ela pedir, ela tem que falar primeiro com a madre. E aí ela respeita o quê? O horário, porque ela não vai de noite atrás da madre, conversar com ela, tem que esperar amanhecer o dia,
aí fica naquela dúvida, fica pensando, aí depois, então, ela vai tentar falar, e aí, é que por último, é que ela vai lá e vê que ela consegue pedir, né, e depois a irmã que foi rezar, pedir a oração, vem agradecer, ela vem, agradece, e ela escuta lá, o Deus lhe pague, Deus lhe pague. Já que nós estamos falando também, que nós também devemos estar rezando também, Santa Faustina tinha esse dom de ver as almas. Nós, a maioria, não sei, eu não tenho, a maioria, muitos não têm. Só que o que acontece? Nós, sendo apóstolo da Divina Misericórdia, né, pertencemos à Divina Misericórdia de Deus, e Santa Faustina, que está sempre conosco, sempre nos atendendo, nós acabamos tendo essa afeição pelas almas, e nós também acabamos tendo essa, vamos dizer assim, esse ímpeto de sentir necessidade de rezar por alguém. Quantas vezes a gente, vocês também acontece isso, não vou dizer que não acontece, mas que acontece. Quantas vezes a gente acontece de acordar 3 horas da madrugada? 3 horas em ponto, você abre o olho, você bate no relógio, 3 horas. E aí o que acontece? Eu, quando já pego, eu tenho que ter mania de pegar o telefone e ver se tem alguém acordado precisando de alguma coisa. Aí, às vezes, você acha, ou às vezes não acha, mas aí, toda vez que me acontece isso, eu sento e rezo o terço da misericórdia e ofereço por aquela alma que está necessitada. Só que é assim, você tem que sentar na cama ou então sair fora da cama. Porque tem pessoa que começa a rezar e bum, né, e dorme. Se eu sentar e rezar, não tem problema. Agora, rezar deitada é certeza que você vai dormir na segunda Ave Maria. Então, a gente faz esse costume. Se você está sempre atenta a isso, você vai acabar vendo que você está sempre sendo solicitada. Porque Jesus vê, essa aqui dá a oração para quem precisa. Então, a própria anjo da guarda já te chama para rezar por alguém. Né? Vamos continuar. Diário 52. Em determinado momento, à noite, veio ter comigo uma das nossas irmãs, que morreu há 2 meses. Era uma irmã do primeiro coro. Via num estado terrível, toda em chamas, o rosto retorcido de dores. Isso durou um breve momento e logo desapareceu. Um tremor atravessou a minha alma, porque não sabia onde sofria, se no purgatório ou no inferno. Contudo, dobrei as minhas orações por ela. Na noite seguinte, veio novamente, mas havia em estado mais terrível, em chamas ainda mais intensas. Do seu rosto estampava-se o desespero. Fiquei muito admirada, porque, depois das orações que por ela ofereci, via em pior estado e perguntei, não me ajudaram as minhas orações? Respondeu-me que nada lhe ajudaram, as minhas orações, e nada ajudariam. Perguntei, as orações que toda a congregação lhe tinha oferecido, também essas não lhe trouxeram nenhuma ajuda? Respondeu-me que nenhuma. Essas orações beneficiaram outras almas. Disse-lhe então, se as minhas orações nada ajudaram a irmã, peça que não volte mais a mim. E desapareceu imediatamente. No entanto, eu não cessava de rezar. Depois de algum tempo veio visitar-me novamente à noite, mas num estado diferente. Já não estava em chamas, como antes. E seu rosto estava radiante, os olhos brilhavam de alegria. E me disse que tem um verdadeiro amor para com o próximo, que muitas outras almas tiraram proveito das minhas orações, e me encorajou a não deixar de rezar pelas almas que sofrem do purgatório. E me disse que ela já não ficaria por muito tempo no purgatório. Os desígnios de Deus são verdadeiramente admiráveis. Vocês veem, ela já conhecia, né? Ela já conhecia o purgatório, que ela já tinha ido ao purgatório, e ela chega a ver essa irmã em chamas, quer dizer, ela de fato estava no purgatório pagando pelos seus pecados, se purificando, né? E ela pede oração, mas o que acontece? As orações feitas não estavam alcançando ela, mas estavam praticamente alcançando outras pessoas que vocês viram, elas serviram até para as outras pessoas. Aí você vê que tem momento em que a Santa Faustina fala para ela, se a minha oração não serve para você, então não adianta você voltar mais aqui, né? Mas no fim, o que aconteceu? Santa Faustina, ela não para de rezar, ela continuou rezando, oferecendo, e orando, e os salmos, e profundos, e tudo mais, para fazer com que alcançassem
essa alma que estava em sofrimento no purgatório. E depois vocês veem, aí ela é alcançada pela graça, depois vocês veem que ela fala que logo vai sair do purgatório, em pouco tempo praticamente, e aí ela fala que as orações alcançaram outros que também necessitavam. O que nós podemos ver? Que praticamente tem pessoas ali por perto dessa alma necessitada que ou estão mais necessitadas que ela, ou então que algumas orações já elevam-na para o céu. Então, já socorrem essa, depois já vem socorrendo ela atrás. Então, todas as nossas orações, elas são, sim, dirigidas àqueles que necessitam. E uma coisa que é bom de falar, nenhuma oração fica sem ser atendida, nenhuma oração fica sem ser colocada àquela pessoa que está necessitada. E nenhuma oração nossa não fica sem chegar aos pés de Jesus. Todas são ouvidas por Ele, Às vezes o que acontece? Às vezes tem coisa que a gente pede de uma maneira para nós, e às vezes não é daquele jeitinho que você quer que vem a graça que você quer. Mas depois que passa, eu não vou falar agora porque não cabe no nosso assunto de hoje, né? Mas depois que passa, você vai ver que aquela graça que você alcançou, que não era bem aquilo que você queria, foi algo bem de melhor que aconteceu. Bem de melhor, porque Deus sempre te dá o melhor que você precisa. Diário 692. Ó Jesus, compreendo que a vossa misericórdia é inexprimível. Por isso vos suplico, tornai o meu coração tão grande que possa conter as necessidades de todas as almas que vivem na face da terra. Ó Jesus, o meu amor vai além do mundo, estende-se até as almas que sofrem no purgatório. Também por elas quero praticar misericórdia através de orações que possuem indulgências. Tem sequência. Tem o diário 1185 ao 1187. Esta noite veio visitar-me uma das irmãs falecidas e pedi-me um dia de jejum, e que neste dia eu oferecesse todos os meus exercícios espirituais por ela. Concordei. No dia seguinte, já pela manhã, fiz a intenção de oferecer tudo por essa irmã. Durante a Santa Missa, vivi, por um momento, o seu tormento. Senti na alma uma tão grande fome de Deus que me parecia que estava morrendo de desejo de me unir a Ele. Isso durou um breve momento, mas compreendi o que é aquela saudade da alma no purgatório. Logo depois da missa, pedi à Madre Superior a autorização para o jejum. Porém, não obtive por causa da minha doença. Quando entrei na capela, ouvi estas palavras. Se a irmã estivesse jejuando, eu obteria esse alívio apenas à noite. Mas pela obediência, que proibiu que a irmã jejuasse, recebi esse alívio imediatamente. Grande poder tem a obediência. Após essas palavras, ouvi. Deus lhe pague. Que ela é solicitada por uma alma, né? Vocês veem que ela se lembrou de quando ela foi ao purgatório, que a alma falou que o que ela mais sentia era a falta de Deus. E nesse momento que ela se dispõe a fazer o exercício de todos o que ela passasse durante o dia, oferecer para essa alma, vocês viram que o que ela sentiu, aquele dom que eu falei, que além de ela ver, ela sentia, ela ouvia, ela via, né? E aqui você vê, ela sentiu todo o tormento que a alma estava sentindo. Isso Santa Faustina sentia, inclusive até quando ela fazia, durante os dias, todos os dias, tinha certa hora que começava ali pela tardezinha, ia ali para as 3 horas que ela falava, e até às 8 horas da noite, o sofrimento que ela sentia de Jesus na cruz. Ela sentia as dores de Jesus na cruz, ela sentia todo. Então, é o que lá no começo, lá pelo 100 e pouco, 50 e pouco, que ela fala sobre o período dela de escuridão, que é todo o sofrimento que ela vive, e que ela não tem força para aquele sofrimento. E aí, Nossa Senhora que vem acudir, orientar, ensinar, tudo aquilo que ela estava passando, e por que seria, até que vai indo, com todo aquele passado que ela tinha, ela consegue ir deixando toda a vida dela nas mãos de Jesus, que era o que ele queria. Entrega-me a tua vida, né? Entrega-me os teus pecados, entrega-me a tua miséria. Aí que ela vai
aos poucos conseguindo entregar, porque ali ela vivencia todo o tempo de escuridão dela, tempo de escuridão, é o tempo de sofrimento, né? E aí você vê, aqui ela já está como madre, tudo bem, ela já, né, tem conhecimento de todas as coisas, e ela explica tudo aquilo que ela sofre no lugar dessa irmã. E aqui, olha, senti na alma uma tão grande fome de Deus, que ela estava até querendo morrer para chegar a se unir a ele. Então, tão grande é a dor, né? E depois você vê, ela vem e começa a fazer tudo direitinho, depois ela pede para jejuar, e Santa Faustina nós sabemos, ela tinha tuberculose, né? E alguns períodos ela andou muito mal, muito fraquinha, muito doente, sem conseguir levantar da cama, e aí o que acontece? Ela vai fazer o jejum, pedir para a madre, mas a madre não aceita, você não vai fazer jejum, porque você está doente. Então, o que acontece? Ela obedece. Como ela obedece à madre, ela mostra algo maior do que o jejum, que é a obediência. E a obediência é algo muito observado por Jesus. E vocês veem que durante todo o livro dela, vocês veem tudo o que fazem com ela e tudo o que ela faz em resposta pela obediência. Pela obediência. Inclusive sentar sobre a mesa, né, e ficar balançando os pezinhos enquanto a irmã trabalhar, porque a irmã mandou fazer aquilo. E as outras chegam e veem Santa Faustina da mesa balançando o pezinho. E a moça, mas como é que você está fazendo isso? Você está balançando o pezinho, a sua irmã trabalhando sozinho? E ela tem que calar a boca, ficar quietinha, porque ela estava em obediência. Então, é uma passagem assim que a gente observa como é necessário que nós saibamos colocar nossas vidas nas mãos de Deus, deixar Ele agir por nós. Porque, como nós sabemos, Deus é Pai misericordioso. Ele quer tudo que for de melhor para nós. Jamais Ele vai pensar em nos dar alguma coisa que não seja o de melhor para nós. E aí é que Santa Faustina ela aprende a deixar tudo na mão de Jesus. E, principalmente, a obediência, né, gente? Acabou? Agora vem a partilha. Sim. Aí você vê, nesse 692, eu não disse nada, mas aqui a gente percebe que é um tipo de um agradecimento, de uma oração que Santa Faustina faz para Jesus, né? Dizendo que a misericórdia dele não dá para explicar. E que ela vê o quanto é grande a misericórdia para ele. Aí, ó, vos suplico, coloca o meu coração tão grande que eu posso conter todas as necessidades, todas as almas que vivem na face da terra. O que ela faz? Ela pede todo o sofrimento do mundo para ela. Né? Amém. A partilha. Porque é importante rezar pelos falecidos. Em nossa família, comunidade, costumamos rezar pelos antepassados. De que modo você costuma ajudar as almas do purgatório? A primeira, a Vânia falou que vai fazer para nós, né, Vânia? Faço. Boa noite, gente. A paz de Jesus com todos. Rezar pelos mortos é o nosso compromisso de fé. Nós temos um compromisso de fé que nos pede que a gente reze pelos mortos, pelas almas do purgatório, né? E as orações da intenção das pessoas que já faleceram são expressão da ligação e do amor que temos por elas. Através de nossas preces, queremos ajudá-las no momento da morte a se decidirem por Deus. É um sinal do nosso amor e da nossa solidariedade. Para o amor, a morte não tem um limite. Na morte de um cristão, as possibilidades de se ajudar e de se doar não deixam de existir. Encontramos essa prática no Antigo Testamento. Um dos testemunhos mais claros está em 2 Macabeus 12, 38 a 45, onde encontramos, além da fé, uma ressurreição, a prática da oração e ajuda pelos mortos.
Temos de ter presente conosco que rezemos pelos mortos. Os bem-aventurados, que são os santos, não precisam de nossas orações. Por isso, rezamos com eles, invocando a sua intercessão. E rezemos pelos mortos, na certeza de que nossas preces podem ajudá-los no encontro definitivo com Deus. A doutrina do purgatório é parte da nossa fé. É aqui que se justifica a nossa oração pelos mortos. Santo Agostinho diz que as obras de misericórdia são as melhores ajudas que podemos prestar aos mortos. Por exemplo, o bem que ficou no meio do caminho, naqueles que morreram, continua a ser feito em comunhão com o bem praticado pelos que amam os mortos. Nossa oração, e quando colocamos intenção na missa, é uma expressão do amor, mostrando assim que não os esquecemos. Reze hoje e sempre pelos pecadores, pelos que precederam na nossa vida. Amanhã, outros também irão rezar por nós. Que os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. No colégio onde eu estudei, eu estudei num colégio interno por 10 anos. E era assim, toda segunda-feira, depois do Santo Terço, que era oferecido pelas almas, tinha uma oração que nós fazíamos. E eu vou mostrar para vocês essa oração. Dá, Senhor, a alegria da vida que não termina aos falecidos de minha família e aos falecidos do mundo inteiro. Abre para eles, de par em par, a felicidade da nossa casa, da vossa casa, onde não há nem choro, nem pena, nem dor, nem sofrimento, nem morte. Permita-lhes, Senhor, recordar-se de nós para que nos ajudem a não nos esquecermos de vós. Unidos pelo mesmo Espírito, pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, o nosso Senhor. Amém. Obrigada, Vânia, muito obrigada, querida, viu? Ótimo. A Lili vai fazer a segunda para nós, Lili. Pode anunciá-la, viu? Boa noite a todos que chegaram na pós, né? A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A mim coube falar de que em nossa família e comunidade costumamos rezar pelos antepassados. Então, primeiramente, eu quero apresentar minhas condolências, meu pesar a todos que estão passando por esse momento, como a nossa irmã Vera, esse momento do luto, né? Mas a certeza de que, como foi falado hoje, que aqueles que partiram na amizade com Deus, o destino é um só, é o céu. É o céu e é isso que nós devemos, por isso que nós devemos rezar, e é promessa de Jesus misericordioso, está no diário, e nós confiamos plenamente nisso. Então, é um momento difícil, doloroso, mas nós confiamos que o destino é o céu. E é por isso que sim, que na nossa família, na nossa comunidade, nós rezamos pelos antepassados. Mas assim, eu gostaria de frisar algo que me veio conforme fui lendo, e não é a primeira vez, né? Porque como a gente já fez essa lição mais de uma vez, assim, considerando o que está lá no Catecismo 1003, 1032, né? Por um lado, eu vejo o seguinte,
muita dedicação, muito zelo, né, e aos pedidos de celebrações e missas, que sim, é o ápice, né, o sacrifício eucarístico, as orações particulares, né, nos terços. Por outro lado, a prática de esmola, indulgência e as obras de penitência a favor dos defuntos, a meu ver, são menos, assim, difundidas. Eu não sei se é uma visão mais particular minha, certo? No entanto, eu vejo, assim, que com o decorrer dessa divulgação, dessa maior divulgação da obra da Divina Misericórdia, né, em si, toda a obra, pelo menos aqui pela nossa diocese, estamos percebendo, assim, uma retomada, um olhar bem mais profundo e bem mais, assim, pertinente para essa situação, para essa importante obra de misericórdia. Inclusive, eu penso que pelas formações do cenáculo, pela festa da misericórdia, na qual nós temos a indulgência plenária, né, importante oferecer para os antepassados, porque, como a Fifi falou, as marcas do prego, na indulgência plenária, essas marquinhas são limpas, né, basta que a gente se confesse, próxima festa da misericórdia, comungue, né, e durante as celebrações, reze pelo Papa, faça o creio. Então, eu penso assim, que a festa da Divina Misericórdia, que vem precedida pela novena, na qual um dos dias é meditar sobre, né, o purgatório, então tudo isso tem contribuído para que o cristão, o fiel, olhe, retome, né, e tenha maior a prática dessa obra de misericórdia, né? Particularmente, essa obra me chama muita atenção. Inclusive, essas passagens hoje, né, que Santa Faustina tem essa visualização das irmãs, inclusive, eu não posso, assim, me alongar, até por questão de ser muito extenso, e por questão, até, de respeito, mas, assim, eu já levei até o conhecimento dos padres, do meu sacerdote, que está aqui na paróquia Santo Antônio hoje, os quais, assim, acolhem com muita atenção e com muito carinho. Assim, eu já tive, assim, inclusive, de pessoas da família, que eram muito próximas, pessoas mais distantes, vizinhos, revelações por sonhos, e que realmente eu sou muito, assim, eu levo muito a sério, e já levei a conhecimento do sacerdote, e eles falam exatamente isso, né? Eles passam a seguinte orientação: que bom que você procura o caminho da oração. Então, aí eles dão o direcionamento que nós temos que fazer, celebrações de missa, né? E sacrifícios, penitências, rosários. Então, esse tema é bastante importante, como a Fifi disse, né, um mês que nós pensamos bastante, e devemos pensar, como a Fifi usou logo no início, especialmente para aqueles que estão talvez até esquecidos, os mais esquecidos lá no purgatório, né, devemos sempre colocar nas nossas intenções por aqueles que estão mais esquecidos, que, como eu disse, né, algumas práticas de obras de misericórdia aqui, a gente percebe que são menos difundidas, né? E ter todo esse carinho por nossos entes queridos, e assim, frisar, né, que a vida não foi terminada, mas a vida está sendo transformada. Amém? Amém. A Fifi, eu só gostaria de, assim, de aproveitar e fazer, assim, exposição de duas questõezinhas que eu acho muito sério para todos nós. Uma é aquela passagem que está lá no Diário 20, quando ele termina falando assim: a minha misericórdia não deseja isso, mas a justiça o exige.
Então, eu penso que essa passagem deixa claro para nós, né, que justiça e misericórdia caminham juntas, que não pode separar uma de outra, porque, inclusive, nós somos, não sei se vocês acreditam, vocês também, muitos falam assim, agora tudo é misericórdia, agora tudo é permissível, tudo pode. Não, ao contrário, eu penso que a formação nessa obra da Divina Misericórdia, ela vem exatamente nos formar para essa questão, apenas a forma como praticamos a justiça é uma forma mais acolhedora, mais cristã, né? Mais assim, fraterna, que visa também muita reparação, enfim, mas que fica bem claro, não existe separação entre justiça e misericórdia, né? Mas a forma como se pratica a justiça é bastante diferente. E a outra questão que está lá, Fifi, é só para a gente, assim, dizer para você que isso mexe muito comigo, eu acho importante. No diário de 1185 a 1187, quando fala da obediência. Então, nesse parágrafo, a gente vê a importância da obediência. E por que eu estou falando isso? Não é uma situação ou outra que a gente sabe da dificuldade do apostolado, às vezes na sua comunidade, com o seu sacerdote, né? É muito comum nesses períodos, troca de sacerdote, às vezes vem sacerdote que é mais, né, acolhedor, tem sacerdote que já coloca mais obstáculos, mas nós devemos ter a obediência acima de tudo, né? Eu digo assim, quando nós estivermos com dificuldade na nossa comunidade com o sacerdote, nossa postura de apóstolo é obedecer e rezar por ele. Amém? Jesus, amém. Eu confio em vós. Amém. Obrigada, Lili. Teca, vamos lá você, para nós poder ouvi-la. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Obrigado, Fifi. Eu vou responder o que eu tenho feito, né? Particularmente eu, a minha pessoa, porque o encontro de hoje foi muito, muito profundo e edificante as suas palavras, a Fifi. E quando eu era pequena, a minha mãe levava a gente para o cemitério. Eu gostava muito de comer algodão doce, que era a época que a gente conseguia comer algodão doce, né? E meus pais levavam a gente para a gente rezar nos túmulos, né? E quando eu cresci, a minha mãe ensinava que a gente tinha que rezar pelas almas. Eu não entendia por que eu tinha que rezar pelas almas. Às vezes eu tinha até um pouco de medo. Mas com o passar do tempo, eu entendi que realmente são as almas que necessitam das nossas orações, porque elas estão ali realmente para se purificar. E quando você fundou aqui para nós o nosso apostolado, você falou, né, sobre a importância da missa. E desde então, eu tenho feito isso, eu fiz um propósito, né, como Santa Faustina sempre rezava, então eu fiz um propósito. Na segunda-feira, eu ofereço a missa para as almas, né, de maneira especial pelas almas do purgatório. Então, se tiver alguma dificuldade, eu preciso ir na missa na segunda-feira. Claro que eu sou missa diária, e aí eu ofereço todas as missas pelas almas do purgatório. Mas de maneira especial eu ofereço na segunda-feira, né? E também as indulgência plenária, perdão do Assis, a festa da Divina Misericórdia. Então, tudo que tem a indulgência plenária, eu aproveito, e eu lembro, agora eu não sei qual a passagem que é, mas que fala que se a gente soubesse os tormentos que as almas vivem no purgatório, a gente recorreria à Santa Igreja para aliviar os seus sofrimentos. E o que é procurar a Santa Igreja? É tudo que a Igreja nos concede, que são as indulgências plenárias, que são várias datas, de maneira especial novembro, mas são várias datas que têm a indulgência plenária, e que nós devemos, né, não só como apóstolos eucarísticos da Divina Misericórdia, mas como cristão, oferecer isso. E essa oração é uma oração que não é egoísta, porque a gente faz por aqueles
que a gente nem sabe, nem conhece, e a gente, de certa forma, aprende a não julgar. Por quê? Essas pessoas que estão no purgatório, o que elas fizeram? Para mim não importa, o que importa é que eu quero rezar e eu busco alívio para elas poderem encontrar Deus, porque esse é o meu desejo também, encontrar Deus face a face um dia, quando eu estiver lá também. Como você disse, Afife, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o purgatório, estou junto com você. E é isso. Eu não aceito de jeito nenhum, viu? Você não vou, minha avó, se eu me leva, não vou. Mas você sabe, eu senti assim, vou fechar já, eu senti assim, muito mal na época da pandemia, porque você via tantas pessoas serem enterradas, tudo sem exéquias, né? Sem uma oração, sem um nada. E eu fiquei muito mal. Eu rezava em casa. Aí eu estive em contato com o padre Everton, e aí ele pegava e mandava para mim as pessoas que tinham falecido, né? E pegava o meu telefone e dava para a família. Aí a família telefonava para mim, eu combinava com a família o momento de oração, aí eu vinha, colocava a oração para eles de uma, assim, depois da família, né? Um atendimento à família, fazia uma exposição, fazia orações com eles, e tudo assim, via telefone. Pegava o grupo, assim, abria no WhatsApp, né, de grupo, e ali nós rezávamos. Fiz muitas e muitas vezes isso. E depois continuou muito tempo o pessoal ligando para mim, nós fazendo orações. Tinha dia que era 3, 4 assim em seguida, eu fazia oração com eles, né, no telefone, e, assim, de grupo no vídeo. E aí, uma vez, lá de Londrina, o pessoal me telefonou se eu tinha alguém para mandar lá para uma exéquias. Estava lá, inclusive, também lá no crematório. Eu peguei, eu falei assim, mas já telefonou para 200 pessoas, ninguém foi. Aí eu telefonei, eu falei assim, olha, eu vou telefonar, porque eu não estou aí, né? E aí eu peguei, telefonei para todos que eu conhecia, ninguém podia, ninguém respondeu, um estava aqui, eu estava lá, estava não sei na onde. Eu sei que quando chegou na hora, menina, não teve ninguém que fosse. Aí eu peguei, a mulher me ligou da família, eu falei assim, olha, se você quiser, se você aceitar, você pega e na hora que for a exéquia, você me telefona. E eu vou colocar minha roupa, vou fazer as ações, vou fazer uma exéquia pelo telefone. Aí foi, eu pusemos no vídeo, ela ficou lá junto com a família, e eu, no telefone, ela também, abrimos o vídeo para o pessoal me ver, e eu ver a família, e fizemos a exéquia, tudo ali pelo vídeo. Falei para ela pegar a água que estava benzendo, que ela jogasse na pessoa e tal, né, do defunto e tal. Fizemos ali a exéquia por telefone, porque você via que, se você pensar, muito da exéquias serve para a família, serve para quem está presente na exéquia, porque é o momento que você faz a pessoa avaliar como ele está. Você está pronto para vir partir? Como está a sua vida com Deus? O que você está fazendo por você perante Deus? Né? Se você fosse agora, como é que você estaria? Então, muito das exéquias também ajuda as pessoas que estão ali participando, às vezes até de conversões, né? E de maneira que o que eu posso fazer, eu estou fazendo, e eu acho engraçado, mas fazendo por telefone. Eu acho que a gente se vira como pode. O importante é que você ampare a família nesse momento de sofrimento. Porque o defunto, você está parando de coração, mas depois você pode fazer missas, você pode fazer orações, pode oferecer terços, você sabe que você vai estar sempre em oração por aqueles que pediram. E a família precisa de conforto, precisa também ser amparada na oração. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Nós vamos terminar, que já está quase 9h10. Eu quero agradecer, então, a todos nós, né, a todos vocês. Agradeço de coração ao Ney, que fez aí o acolhimento para nós. As meninas, né, a Vânia, a Teca, a Lili, que fizeram
as partilhas, as meninas que rezaram o terço, a vocês que estão presentes. É um momento assim que nós também devemos pensar, né? Como está a nossa vida com Deus? Podemos morrer agora, daqui a pouco? Podemos ir para Deus? Como nós vamos fazer? Como é que nós estamos? Pedimos perdão, confessamos, levamos a Deus o nosso arrependimento. Então, isso é uma necessidade nossa. Eu quero, assim, que nós nos unamos agora em oração a Jesus e agradeçamos a presença dele conosco, a presença de Maria Santíssima, a presença dos nossos santos protetores, principalmente Santo Padre Pio. Que estejam conosco, Santa Faustina, que nos oriente, que nos ensine a estar prestando, assim, um culto melhor de atendimento às almas do purgatório, que ela nos ensine, que nós saibamos caminhar para podermos ajudar o nosso próximo nessa obra de misericórdia que a pessoa espera que nós atendamos. Se nós não atendermos esse pedido de oração, então não vai ter quem atenda, vai ficar sem atendimento. Ó Deus misericordioso, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento que o Senhor está conosco, a nossa mãezinha querida. Agradecemos pela compreensão, pelas vindas do Espírito Santo sobre nós, pelas palavras de Deus, do Espírito Santo sobre nós. Agradecemos de todo o nosso coração e que nós saibamos, Senhor, andar no vosso caminho e orientar aqueles que necessitam, que sejam orientados para poder caminhar também no vosso caminho. Obrigada, Senhor. Obrigada, Santa Faustina. Obrigada, Santo Padre Pio. Obrigada a todos os santos e anjos do céu. Obrigada, mãezinha querida. Nós estamos unidos e vamos continuar sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção de Deus desça sobre todos nós.